amigos, tá começando mais um Talk da Louca. E hoje o nosso convidado, gente, direto de Manaus, ele, Rafael Galvão. Oi, meu amigo, que bom ter você aqui. Oi, Rê, prazer, obrigado pelo convite, muito honrado estar aqui com você. E eu tô muito feliz, viu? Ele, gente, que é o meu melhor cenografia, ele ganhou ano passado para Stars e tá aqui, direto de Manaus. Me conta, 20 anos de mercado, como é isso? Você começou quantos anos? Comecei com 17, mas a minha vida inteira eu tive essa comunicação com o mercado de festa, né? E como foi isso? Me conta, como começou esse amor por festas? Então, eu sempre vi minha mãe e minha tia trabalhando nos bastidores ali das festas da própria família, ou então de amigos que contratavam elas. Então elas faziam festa? Elas faziam festa. Não era o trabalho principal, mas ele era um hobby, digamos assim, que tinha uma remuneração. E isso me encantava porque elas realmente faziam tudo handmade, né? Era uma outra geração, nos 80, que tudo era desenhado à mão, papel crepom, que agora voltou, laços e babados, enfim. E fui crescendo, e quando fui morar em Brasília, eu caí de paraquedas numa nova realidade. Eu tive que aprender sobre regras de etiqueta, como receber bem as pessoas, porque eu fui estudar no colégio militar. Então, Você foi estudar em colégio militar? Colégio militar, isso, que meu pai era militar e eu tive que... Então por isso que você mudou tanto já. Exato. E aí aprendi a organizar o receptivo das autoridades que chegavam. Comecei a criar grupos para organizar eventos, curso de teatro, eu era 1001. E aí você foi fazer direito? Fui fazer direito. Mas você foi fazer direito por quê? Porque você amava ou um pouco pelo seu pai e sua mãe? Porque sempre me induziram que ou era medicina, engenharia, direito, né? Não necessariamente meu pai e minha mãe, mas assim, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, só dava certo se você fosse realmente médico, engenheiro, advogado, juiz, né? O sucesso só teria O sucesso só seria dessa forma. Ou se você fizesse, tinha que ter uma faculdade, né? Exato, exato. E aí as festas surgiram muito pros amigos, sem pretensão alguma. Eu pensei, vou terminar a faculdade de Direito e vou parar de fazer essas coisas, né? E aí tô aí até hoje. Quando você viu que festas era que você queria trabalhar e que você conseguiria viver de festas? Na verdade, no meio da faculdade eu já sabia que eu amava a possibilidade de viver algo diferente a cada proposta de trabalho. Mas ainda tinha aquela questão da cobrança do que era o mais certo, né? Filho de militar, de contadora, de funcionária pública, então tudo era muito certo, né? Mas no meu último período da faculdade... Então tu chegou a fazer a faculdade? Eu terminei, eu fiz até o AB. Olha aqui, ó, pai e mãe, tá aqui a faculdade, mas não mãe... isso. Só que assim, meu pai faleceu no penúltimo período de faculdade. Meu também. E ele já aceitava mais essa história de que as festas poderiam dar certo. Ele viu o potencial. E ele me levava até para fazer os meus primeiros trabalhos, assim, porque eu era muito louco. Eu aceitava, ter uma decoração de R$50. Eu topava só pra dizer que eu tinha feito aquilo ali, sabe? O meu começo foi muito dessa forma. E no penúltimo período da faculdade ele faleceu e surgiu uma oportunidade de organizar uma festa para 5.000 pessoas. Então, exato. Eu fiz um baile de formatura para a Polícia Militar e essa foi a primeira das grandes festas. Então, assim, já que a primeira foi grande, eu comecei a ser identificado. Não é grande, 5.000 pessoas, a festa é gigante. E aí eu comecei a fazer essas festas mais ou menos nessa proporção. Então eu nunca comecei pequeno, assim, pra dizer, olha, eu comecei fazendo uma mesinha. Não, isso eu fazia em casa. A reviravolta do mercado infantil, ela surge muito depois disso. Mas eu começo organizando eventos para um público mais elitizado, mais business, justamente pós-faculdade. E aí eu vi, nossa, isso realmente pode dar muito certo, porque eu ganharia muito mais do que se eu estivesse advogando em começo de carreira. Certeza. Né? Então foi assim que começou. E aí fez um MBA? Foi. Design de interiores? Não, aí eu fiz em comunicação, marketing e eventos. Meu Deus do céu! Sim. Pra ter certeza do que eu ia fazer. E como realmente eu tive certeza? Meu pai faleceu, minha mãe estava meio triste. Peguei minha irmã, fomos para Salvador.
Então eu conheci os camarotes em Salvador. Então tu foi pro Carnaval de Salvador? Fui pro Carnaval de Salvador. Ah, tu aproveitou. Ai, vou pro Carnaval de Salvador. Então, a ideia não foi um business como eu faço hoje, de ir avaliar, né? Eu realmente queria tirar minha irmã e eu queria também curtir depois de uma fase muito difícil pra gente. Só que eu me encantei. Eu me encantei por um mundo que realmente... Não, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu quero fazer. Porque é uma super estrutura. Pra quem nunca foi em Salvador, não faz ideia, assim. Olha, eu morei em Brasília, tô acostumado a viajar para São Paulo, pro Rio, desde que eu sou muito pequeno. Mas os camarotes de Salvador, eles são surpreendentes, são inovadores, é um mercado muito explorado, né? E muito inteligente, inclusive. E foi isso, eu me encantei, fiz MBA em Comunicação, Marketing e Eventos, e até então não era o Rafael decorador, era sempre o Rafael que ainda estava ali na organização dos eventos. Fiz uma festa infantil, e um casal foi até essa festa e falou: nossa, a gente quer muito te contratar, você faz uma festa completamente diferente do que a gente está acostumado, mas a gente quer que você decore como você decora na sua casa. A gente não quer as festas prontas que já existem. E aí surge o Rafael decorador para festa infantil com as festas exclusivas. Que aí também não foi festa pequena, já era festa para 300 pessoas com cenografia de resort, que foi um hotel safari. Então, assim, a minha primeira festa também já teve esse comportamento de festa grande, decoração grande, nunca foi uma mesa decorada, sempre foi cenários em todos os ambientes da festa. Então, em Manaus, costuma ter muitas festas? Sim, Manaus é um polo, eu acho que depois de São Paulo talvez seja o povo mais festeiro do Brasil, assim. E lá como é que é? Mesa posta ou não? Ou não? Tem para os dois públicos? Não, a gente tem os dois públicos, mas eu acho que hoje as festas podem ser mais informais, então não tem tanta mesa posta. Mas a festa mais elegante, um casamento, um 15 anos, ou uma festa de 1 ano, que a mãe sonha, né, em ter aquela mesa linda, imperial, quando a gente tem uma festa de castelo, por exemplo. Acho que depende muito do tema e da proposta que a festa vai ter, né? Se é uma festa informal, eu não aposto tanto numa mesa posta montada. Eu prefiro uma ilha de serviços espalhados pela festa, acho que fica mais interessante do que ficar montando mesa posta. Então, agora você tá com 37 anos. 38. 38, ó. Começou, eu comi um ano seu. 38 anos. E você já, assim, nesses anos que se passaram, você falou, isso é a minha paixão. Sim. Ou tem hora que você fala, meu Deus, que loucura não, que eu fiz. Tem dias que eu penso, eu podia ter advogado. Quando tem aquela mãe muito chata ou que tá muito trabalho, por que eu escolhi isso? Não, eu acho que depois do prêmio do ano passado, que é outra coisa... que a gente vai falar ainda. Eu comecei a aceitar oportunidades que eu tinha medo de aceitar. Tipo isso aqui. Não, isso aqui tá tranquilo. Tá dentro ainda do possível. Mas, por exemplo, fazer festas fora do país. Tu fez uma festa na Itália. Isso, só que não foi só uma. Foi mais de uma? Foi uma temporada na Itália. E antes eu mandava projeto, então... Há uns 10 anos atrás eu já mandava projeto para casamento em Cancún, Portugal, fazia consultoria para alguns países da América Latina, mas eu nunca tinha coragem de, não, eu vou executar essa decoração, eu vou realmente tocar essa festa. Porque você fazer uma decoração em outro país, meu Deus, é uma loucura. Uma loucura, porque no Brasil já não tem tanto material, já é bom, quer dizer, não tem material. Nós somos excelentes. Excelentes. Mas aí a gente vai para outro país, você não... Como foi? Levou sua equipe? Não. Meu Deus do céu. Aí você pegou mão de obra de lá. Sim. Sem conhecer ninguém. Mão de obra que eu não falava português e também que não falava italiano. E aí, como é que era isso? É um grande desafio. Mas assim, se você conseguir, você faz qualquer coisa. Não, então, eu acho que é muito cultural também, sabe? O brasileiro, ele tem o costume, quando a gente fala de infantil, que eu acho que é o público que gosta muito de festa, nós estamos falando de uma tendência e de uma cultura brasileira. A história do bolo com os docinhos e o parabéns, e que todo mundo chega e se reúne naquela mesa. Isso, com decoração, é muito do brasileiro. Tanto que hoje, o nosso estilo de festa, ele foi adaptado ao modelo chinês, né? A gente tem na China, hoje em dia, um padrão de festa que não é igual ao nosso, mas imita o nosso sentido de festa. Hoje já tem o bolo com o docinho, os doces decorados, então acho que
também é relevante a gente falar para as pessoas que nós somos uma tendência mundial. A gente é referência, né? Eu vejo que as pessoas estão indo muito para a Colômbia, para os países da América Latina, para também fazer esse tipo de festa. Mas quando a gente fala de América do Norte, Europa, é outro padrão de festa, assim, é muito diferente do que a gente está habituado. Então, quando eu fui para a Itália, por exemplo... Mas como é que te acharam, assim, falaram, quero você? Você falou que estava mandando projeto, foi uma mãe que já te conhecia? Sim. Então, nós temos uma amiga em comum, que é a Gi, da We Love Mimos Personalizados. E a Gi atendia uma mãe para as festas da filha. E nessa mesma época eu fazia muitas festas com a Gi, então era uma collab quase que certa em todas as decorações. E ela queria que eu fosse para a Itália fazer uma festa para ela ou que fizesse um projeto para ela. Enfim, aquilo ficou naquele mundo de desejo. Mas a mãe era brasileira? É uma brasileira casada com um italiano. Certo. E depois que eu ganhei o prêmio, várias coisas mudaram na minha vida. Eu fiquei solteiro. Ai, você namorava? Eu quase casei. Foi mesmo? E então assim, quase 40, solteiro, ganhamos um prêmio, vamos nos aventurar em novos ares. Foi essa loucura que eu acabei aceitando. Mas... E qual foi o tema da festa? O tema começou com contos de fada. Certo. Por que contos de fada? Eu estudei o mercado italiano. Antes de ir para começar as festas, eu fui fazer uma visita técnica na cidade onde a gente ia atuar de uma forma mais presente. Certo. Que é no norte da Itália, uma cidade chamada Vicenza, que fica entre Milão e Veneza. Certo. É uma cidade tombada pelo patrimônio histórico e tem uma população muito de senhores e senhoras, então é muito séria, é uma cidade turística, mas ao mesmo tempo não é aquela cidade acolhedora que a gente imagina dos italianos quando a gente vê filmes de Mamma Mia e tudo mais. Então eu tinha que estudar como eles iriam receber um brasileiro entrando no mercado para fazer festa para italianos, porque eu não fui contratado de um brasileiro para lá. Todas as festas que eu fui fazer eram para italianos. Entendi. Né? Então a primeira vez que eu cheguei, não tinha festa. E conversando com os fornecedores, uma condessa abriu as portas do castelo dela e eu fiz a minha apresentação. Então, como que eu cheguei na Itália? Como que as pessoas começaram a entender quem eu era? Foi um portfólio enviado para jornalistas, influenciadores, e houve um convite. Eles foram até o castelo, eu montei uma decoração com itens brasileiros. Eu fiz uma pequena amostra do que daria para a gente fazer lá. Só que eu fui estrategista. Eles adoram a cultura deles, o mobiliário clássico deles, e a gente estava num castelo. Então eu montei um mini conto de fadas, com coisas muito pequenas, mas que faziam sentido para eles. Fazia sentido para o afeto. Entendi. E eu ganhei o coração deles. Então ali a gente fechou 8 festas. Meu Deus! Exato. Entre festas maiores e festas menores, para um público muito seleto, mas que ao mesmo tempo me assustou bastante, porque eu fui para tentar ver o cenário de uma única festa e acabo fechando 8. E aí é um grande ponto. Na nossa cultura, quando a gente fecha um contrato, ele vai até o fim. Na cultura deles, eles podem desistir. Pode? Aí, juridicamente falando, a gente tem que se respaldar muito bem quando a gente sai do Brasil e vai trabalhar fora, porque você tem que pensar que a nossa legislação, a forma como a gente trabalha, os nossos direitos, os nossos costumes não são os deles. Né? Então, por exemplo, e agora, infelizmente hoje está nublado, não quero mais fazer a festa. Acontece. Pode fazer isso? Lá pode? E aí como é que você faz o contrato para amarrar eles lá? Então, a gente está tentando entender como fazer isso dar certo ainda. Porque não tem uma empresa no Brasil que te contrata e te respalda pelo contrato internacional. Então tem que juntar a legislação brasileira com a legislação deles. Mas aí quando isso acontece, isso é muito no início, por exemplo, estou começando, é como se lá eu estivesse montando a minha primeira mesa de festa, né? Tem que mostrar o meu trabalho.
Então é muito no escuro, sabe? Nesse primeiro momento, assim, você vai mesmo e tenta a sorte. E é um grande problema, porque quando tem desistência, lá não tem acervo. Então eles viam minha festa no Brasil, eu quero esse fundo do mar, eu quero esse barco revestido de musgo. Não tem lá. E como faz? Então, eu fiz uma curadoria na Rússia, na Espanha e na França e no sul da Itália. Então hoje a RG tem acervo lá na Itália. Meu Deus! Tem. Quando é a próxima festa pra gente ir? Equipe, vamos gravar na Itália. Tem acervo lá. Por quê? Porque não tinha, assim, até tem umas locadoras de festa. Mas você tem que entender a cultura mesmo, não é cultural montar esse cenário todo. Não é, eu tenho uma grande amiga que mora lá, minha filhada mora lá, e não é cultural. Agora ela falou assim, tanto que ela fez a festa, ela falou, agora tá chegando aqui os balões. Isso. Tanto que na festa eu voltei a um passado que eu nem gosto. Eu admiro maravilhosamente quem trabalha com balão, mas eu não tenho essa aptidão de ficar horas tecendo e criando, mas eu tive que fazer o balão da festa. Você fez balão lá também? Eu tive que fazer. E não, é muito engraçado, porque quando você entra no vídeo, você vê que eu tô gerenciando para onde as esculturas vão, onde a mesa vai, aí de repente já tô fazendo paisagismo, literalmente você foi tudo. Eu, empresa e tudo, numa festa grande, para mais de 100 pessoas, só com italianos. E cardápio, então assim, quando você vai fazer festa, lá não tem a opção de você fazer só a decoração. Ou você vai e entende o todo, ou você não vai conseguir atingir esse mercado. Porque eles querem a cara do Brasil, com o cardápio deles, com os costumes deles. E isso é muito recente. A gente não está falando de casamento, né? Porque quando a gente fala de casamento para o italiano é uma prioridade. Então ele jamais vai fazer um casamento simples, ele pode fazer um casamento menor, mas ele nunca vai fazer um casamento simples. Então a gente vê decorações elaboradas, projetos elaborados, tendências sendo lançadas na Itália, essa tendência de frutas e flores, por exemplo, na Itália. Que eu acho maravilhoso. Né, acho que já tem 2 anos que isso é muito utilizado lá. Eu usei isso também lá, no ano passado. Então, é entender o que funciona para eles, entender como isso vai ser bom para o meu negócio no Brasil. Então, assim, é interessante para o meu cliente ver uma festa minha na Itália? Não é, porque não é igual do Brasil. E nós somos visuais. Mas é interessante saber que você foi fazer uma festa na Itália. Saber, eu acho que é muito legal te dar... Abre portas, né? Abre portas, te dá notoriedade, né? Faz com que você vire uma referência quando você fala assim, quem fez lá? O Rafael já fez, então eu posso consultar ele para saber como é que funciona. Acho que isso é muito interessante. Mas a nossa festa é muito diferente, o nosso conteúdo de festa também é diferente. Quanto lá o tempo de festa lá? Lá a festa tem uma programação. Ela começa com um aperitivo, que é um happy hour. Aí segue as normas de etiqueta de pratos. Então tem o prato de entrada, o segundo prato, terceiro prato que teoricamente seria o principal e vem a sobremesa. Após a sobremesa, a festa acabou. Não tem a dança? Não. Vamos todo mundo dançar? A não ser que seja nos casamentos. Só que aí você começa a entrar em outros formatos também de cardápios, outros formatos de festa, que fogem do habitual. E aí isso também são os jovens ou os turistas. Porque muitas das festas lindas que a gente vê não são para italianos, as superproduções. Então isso, por exemplo, eu não sabia. Eu descobri isso depois. Aí você se formou em design de interiores. Sim. Você gosta de estudar. Ele adora estudar. Aí, e por que foi design de interiores? Você tinha vontade de fazer em casa ou foi para unir com a festa? Não, então, foi para as festas. Foi para as festas. Por quê? Quando a gente fala do nosso mercado, tudo é muito informal, né? Ou era muito informal. Hoje nós temos cursos incríveis, mas eu senti a necessidade, né, de ter uma formação específica para me dar uma base na decoração, né? Para chancelar, na verdade, esses anos de cenógrafo, decorador. Não, agora eu sou designer de interiores, eu assino sua festa, tenho conhecimento, tenho base. Também para o mercado passar a me respeitar. Eu acho que quando você é decorador e quando você não é arquiteto ou você não tem uma base nesse sentido, as pessoas tendem a te diminuir quando elas vão fechar um orçamento muito grandioso, né? Então eu escutei muito.
Ah, mas você não é formado na área. Ah, mas você não é arquiteto. Ah, deixa fulano fazer o projeto e você só executa. Entendi. E aí eu não queria mais ouvir isso. E sobre estudar, eu acho que é essencial no nosso mercado. Essencial. A cada ano as tendências mudam. Hoje a gente está falando de festas com IA, né? Verdade. Com tecnologia. E é algo que eu amo, porque eu adoro ser atual, adoro que o cliente entre no mundo de faz de conta. E eu acho que essa é a proposta das festas atuais, né? De você não entregar algo estático, você entregar algo que seja vivo, que a pessoa participe, que ela consiga se imaginar naquele mundo de faz de conta, pelo menos por 5 horas, 4 horas. Acho que faz muito sentido. Como foi que tu ficou sabendo do Para Estar, que você se inscreveu ali? Ai, gente, foi lindo. Ai... Caos. Então, há 2 anos eu sou mais focado ou mais procurado para eventos corporativos. Isso. E a minha amiga, que eu já citei, fala, Rafa, seu lugar não é em Manaus. O seu padrão de festa é São Paulo. Você tem que se muda, vai embora daqui. Eu falei, não, amiga, eu gosto daqui. Tem muito potencial. E uma cliente nos contratou, ela não mora no Brasil, para fazer uma festa completamente diferente. E a Gi, mais uma vez, falou, Rafa, tu tem que inscrever essa festa que vai dar certo. E eu, mega nervoso. Ai, amiga, não sei, olha, eu já sou velho, todo mundo novo aí no mercado, com festas lindíssimas, como que eu vou ganhar? Né? E acabou que me inscrevi, eu acho que era o último minuto do dia da inscrição. Eu não me inscrevi cedo, realmente foi completamente despretensioso. Quando eu descobri que eu tinha sido selecionado, eu estava em São Paulo, num congresso. Eu larguei o congresso, abandonei o congresso, comecei a fazer campanha para ver se eu ganhava. Porque tu ganhou com muita diferença. Foi? Eu não sabia disso. Foi com muita diferença. O que eu sei de muito tempo depois é que eu tive uma torcida muito grande da Argentina, porque amigos meus... Então as pessoas de fora, elas botam engajam muito, é muito legal. Tinha algumas pessoas que concorriam, mas não comigo, que eram da Colômbia. Porque a gente colocou agora na categoria internacional. Isso. Então tinha muita gente de fora. Peru, né? Tinha muita gente do Peru, sim. E eu achava que eu não tinha tido votos dessas pessoas. E depois eu fui recebendo, não, eu votei em você. Enfim, foi isso. Mas não, assim, foi não... uma diferença muito grande que você ganhou. Olha, eu dando spoiler, gente. Será que eu podia contar isso? Nem eu sabia disso. Podia. Agora já pode, né? Agora já ganhei, já tudo certo. Já ganhou, já passou, né? E aquele momento que te chamou no palco? Foi sublime. Assim, foi muito emocionante. Parecia que da cadeira até o palco eu estava vendo minha trajetória, todos os nãos que eu recebi, todos os sims, né? Porque muitas vezes a gente foca no que deu errado. Mas a gente esquece de que pra gente estar subindo naquele palco, vários clientes te contrataram, vários amigos te incentivaram, a sua família abriu mão de estar com você abriu mão de estar com ela por muito tempo, né? Então, foi assim, ver 20 anos de história e assim, eu lembro muito do que eu falei no palco e eu lembro da reação de muitos decoradores embaixo quando eu falei que eu não era um decorador novo. E que depois de muito tempo eu vinha batalhando para conseguir um reconhecimento e só depois de muitos e muitos anos eu consigo essa projeção, e ainda mais vindo do norte do país, né? Que infelizmente não tem a possibilidade de ter essa mesma notoriedade do eixo mais próximo do Rio-São Paulo, assim. Então foi essencial para mim ganhar aquilo, foi um grande incentivo, sabe? E não só pra mim, pra muita gente da região norte também. As pessoas de Manaus ficaram enlouquecidas quando eu ganhei. Foi tão lindo. Eu amei. Esse ano é o nosso jurado, né? Não é? Vamos estar lá. Vamos estar lá. Ó, outra pergunta que eu quero te fazer. Você não é tão forte dentro do Instagram? Não. Você sente Ai, devia ter começado antes? Não, então. Estratégias. Certo. O nosso Instagram, ele passou por 3 mudanças. Antes, a gente tinha uma visão isolada. Então, eu tinha o Instagram do Kids, o Instagram focado em
eventos sociais, casamento, 15 anos e o corporativo. O que foi que eu entendi e eu bati o pé e eu cancelei 2 contas e fiquei só com a que era infantil. O nosso cliente, ele não entende o Rafael do infantil, do casamento ou do corporativo. Eles querem o Rafael. E que o nome antes era Rafael Galvão, o nome do Instagram. Isso, exato. A empresa era Rafael Galvão Party Planner. E aí a gente tinha a obrigação, né, na cabeça de muitos clientes, de estar em todos os momentos. E não tinha tanta confiança na nossa equipe. E aí eu resolvi mudar para uma nova fase, RG Agência de Eventos, onde a gente consegue atender com qualidade o cliente e ele também sente segurança, porque ele sabe, olha, o Rafael tem uma equipe competente, não é só o Rafael. É isso. E hoje você faz também, você que faz todos os seus projetos? Sim. O projeto base é meu e a equipe de arquitetos e designers que trabalham comigo fazem toda a parte de maquete 3D. Todos os projetos que a gente faz têm maquete 3D. Porque é uma forma de facilitar a equipe de montagem, visualizar o que a gente tem na cabeça, de separar o estoque, né, que o acervo é nosso, o acervo é próprio. Não é, a gente não tem Apparel to Go. Se tivesse Apparel to Go, lá na região norte. Mas é isso, a gente trabalha com projetos exclusivos. É o nosso carro-chefe. Tem festas menores? Tem. Mas não é necessariamente o nosso público. O nosso público gosta do ousado, do diferente. Nesse fim de semana, por exemplo, nós fizemos um casamento onde não tinha flor na igreja. Não? As cadeiras eram decoradas com laços de quase 1 metro, com as pernas do laço, sabe, caindo pro tapete, que era tudo branco. Então era muito palaciano, mas ao mesmo tempo contemporâneo. Então esse é o nosso estilo. A festa que ganhou, por exemplo, eu lembro que quando a gente terminou, né, e saiu da premiação, fomos para uma padaria, que já era tarde. Não tinha nada aberto. Não tinha nada aberto. E as pessoas falavam assim, eu votei em você. E eu, mas como assim? E uma pessoa falou assim, eu votei em você porque não dava para entender como você fazia aquilo, como você constrói a sua festa. Porque é uma coisa que a gente já viu em algum lugar, mas não é o óbvio. Não é o óbvio. E eu te falo, e assim, até para quem tem essa dificuldade, porque eu demorei muito para me aceitar o meu estilo de festa. De entender que também era bom. Porque como hoje tudo é piso forrado, parede forrada, teto. Aí se duvidar, até as laterais viram uma caixa e é aquilo. E tem um tempo que eu venho estudando comportamento humano. Então assim, eu estudar novamente, né? Eu pago assessoria para estudo de comportamento humano e de tendências. Com uma empresa especializada em tendências do comportamento. E o estudo diz que nós, depois da pandemia, queremos estar em ambientes abertos, cada vez mais ligados à natureza e cada vez menos pretensiosos. O que isso significa? Nós queremos estar livres. Então, se eu faço tudo em formato caixa, se eu só envelopo as coisas, eu não trago esse aconchego, eu não trago a proximidade. Então aquela festa, ela podia sim ter muita plotagem, mas eu quis aproveitar a árvore, que era uma árvore de verdade. Então eu construí, eu desenhei a mesa, eu criei uma textura de pedra para aquela mesa, e aí hoje a gente vê muitas festas com aquele formato, ao redor da árvore, né? Virou uma grande tendência, balões subindo, as flores gigantescas, e aí na época tinham muitas flores luminosas, borboletas, eu acho que isso também causou, mas causou, acho que o conjunto da festa. As árvores gigantescas dentro do salão, as borboletas feitas de cipó, que as pessoas perguntavam do que era feito aquilo. Era cipó da Amazônia, trançado, as borboletas eram feitas de cipó. Eu não sabia que as borboletas eram de cipó. Eram de cipó. O pessoal achava que era balão e cipó. Meu Deus. Cipó. Que coisa linda. Muito artesanal. A mesa não era pedra. Nós criamos a textura de pedra para ficar leve para o transporte também. E era um desafio porque tinha um quê de festa americana, porque a família morava fora. Então sempre tem essa história do estudo, estudar o cliente, estudar o que ele quer passar na festa. Eu sempre pergunto não o que ele quer ter de visual, mas qual é a sensação que ele quer ter na festa dele. Então a cliente queria
que os americanos que viessem ao Brasil tivessem uma festa brasileira. Mas ela queria que os brasileiros que foram de todas as regiões do Brasil para Manaus, para essa festa, tivessem a possibilidade de também ter contato do que tem nos Estados Unidos numa festa infantil. E qual é o foco lá? A diversão. Então, a mesa não foi montada no salão climatizado, nós montamos ela na área externa, de frente para a área das crianças. Então, tudo se encontrava com o grande jardim. Então, a proposta da empresa é sempre essa, fazer com que as pessoas se identifiquem, que fiquem livres, que circulem pela festa, que tirem foto, que achem cenários diferentes. Eu acho que festa é isso, assim, o meu estilo de fazer festa é causar sensações, fazer com que as pessoas experimentem a festa. Aí faz sentido, né, você investir tanto dinheiro numa decoração, porque todo mundo vai aproveitar, vai virar cenário, vai virar experiência. Gostei disso, viu? Causar sensações. É. Menino. E agora a gente vai pro nosso quadro Festa Top e Festa Flop. Festa Top, Festa Flop é aquela festa, aquela top, aquela linda, maravilhosa. Tu já viu o quadro, né? Já deu. E Festa Flop é aquela festa que deu muito ruim. Tá. Vamos começar pela Festa Top. A top, a festa de castelo que nós fizemos em novembro do ano passado em Manaus. Que eu fui para Paris, pro castelo da Disney, para estudar como é que eu queria criar aquela festa. E nós fizemos a festa inteira interativa, então não tinha painel, tudo era telão de LED. Então as crianças entravam, os telões faziam imagens, eles tinham uma conexão com o Nintendo, que é o videogame, e aí você ia andando na festa, a imagem ia circulando, as princesas iam aparecendo, com salas, enfim, uma festa completamente fora da caixinha, de um tema que muita gente acha que é batido. Uhum. Eu acho que essa... Inclusive achavam que era casamento, 15 anos, achavam que era de tudo. O que dava o tom de um infantil eram os personagens e toda a identidade visual que a gente mandou fazer para aquela festa. E era quantos anos? 1 ano. 1 aninho, meu Deus, que coisa linda. Era. E essa foi uma festa que você fez, meu Deus. Essa festa eu tive orgulho de fazer. Aquela festa que você finaliza, nossa, deu tudo. Tem muitas outras que foram lindas, mas essa foi inesquecível porque foi pós todo o processo de ir para a Europa, voltar, e aí toda a expectativa, que as pessoas criam muita expectativa em cima da gente. E eu queria entregar algo que também fosse fora do óbvio. Já era um salão fechado, já não tinha essa possibilidade de fazer algo aberto. Então eu queria entregar algo estilo Disney, mas sem o castelo esculpido, sem as princesas esculpidas. Saiu um pouco do... Total. Então a gente idealizou ambientes diferentes, com personagens diferentes para cada um, com a própria banda. Eu solicitei que a banda fosse vestida de personagens de contos infantis. E criei um salão só para as crianças, mas com o mundo delas. Então, era próximo do Natal, Elsa é unânime, né? Então, elas querem brincar na neve. E fiz uma floresta nevada no Salão das Crianças. Então, essa festa foi uma festa diferente, uma festa que trouxe tecnologia, mas também trouxe aconchego. Então, para mim, essa foi a festa top. E a festa flop, aquela que deu muito ruim? Então, sabe a festa da Itália? Então, sabe aquela festa? Por que flop? Porque culturalmente é diferente. Uhum. Então, uma das festas que nós fizemos, ela ficou linda. Que essa também não pode ser postada porque a família não permite, enfim. Mas... É muito triste isso, né? Quando não permite. Eu já tô acostumado, já... Eu ia falar, poxa, só um pedacinho. Essa não tem nem como, porque ela foi no Castelo da Família. Uhum. Ai, gente, que triste. Um Castelo da Família. E o que foi flop? As pessoas veem uma festa brasileira e elas imaginam aquele cenário gigantesco com tudo... Elas querem uma festa Brasil. Quando elas começam a ver a festa Brasil, em muitos momentos, elas já não gostam mais, porque ela acha too much, ela acha muito. Porque eles têm um modo de vida de não gostar de ostentação, do aparecer, do que é muito. Então, às vezes, só o bolo com 2 flores já é lindo, passou disso, é muito. E nós ficamos meses produzindo a festa. Olha, vai ser assim, vai ter esse painel.
liguei para a empresa aqui no Brasil, olha, eu quero que imprima, quero que faça o piso. Ai, o projeto tá lindo. Mandei o projeto aprovado. Tem como mudar o tema? Não. Faltando uma semana. Não. Sim. E nisso eu já tinha ido para a Europa 2 vezes e voltado, que tinha os compromissos no Brasil. Eu tinha que atender o cliente, tinha que ser daquela forma. Uma semana antes, mudou o tema. Por completo. Qual era o tema antes? Era conto de fada. E virou qual? Safari. Não. Conto de fada. E a pessoa morre uma semana antes. E virou safari. Enfim. Então, muita pessoa tira o conto de fadas e vai pra safari. A criança começou a gostar muito, será, de... Não, porque o castelo não poderia ter as intervenções que seriam necessárias para a festa acontecer. E o principal, não era permitido ter um pula-pula no castelo centenário, né? Meu Deus, é. Aí tiveram que ir pro espaço aberto. Aí tivemos que mudar o local. Você não ficou chateado? Poxa, eu queria fazer no castelo. Então, eu já tinha feito uma no castelo. É, então provavelmente você tem uma no castelo. Não, tem. Mas essa você ia poder postar. A do castelo eu consegui postar umas coisinhas. Certo. Não posso mostrar muito, mas essa eu posso. É, eu não vi. Tem no Instagram. É? Tem. Mas deu uma chateação por toda a equipe que eu fiz trabalhar para aquela festa acontecer. Porque eu não tenho material lá. Então, porque com uma semana antes devia estar muita coisa pronta já, né? Não, já estava tudo pronto e embarcado do Brasil para a Itália, né? Então, assim, e em malas. Porque você imagina, não tem como mandar um container para uma festa dessa, senão Sim, o orçamento seria faraônico. Teve que levar várias Então, todas as vezes que eu ia, eu levava. Era assim, terrível, tá? Decoradores que já passaram por isso, vocês sabem como é. Gente, mas deixa eu falar um negócio. Eu já fui pra uma festa em Nova York que eu levei o bolo na mão. Dentro do avião. Cancún bem casado vai na mala dos convidados, né? Cada padrinho coloca uma cota e no final a gente junta e monta lá a mesa, fica lindo. Meu Deus, é mesmo? E como é que você fez? Como eu fiz. A mãe paga de novo? Paga. Tem que pagar, né? Paga. Que loucura. E aí como explicar para os fornecedores Brasil, olha, a festa mudou. Eu só acho que eu sou louco, né? Não, e foi considerado o seguinte, foi considerado fundo do mar, foi considerado tudo que eu não tinha para trabalhar, não tinha mais. Eu já não voltava mais pro Brasil. Ah, quando ela mudou de tema, você já estava lá? Já tinha... Eu cheguei para executar a festa. Não, gente, que loucura. E sendo que 3 dias antes ela falou que não ia fazer mais. Sei lá. Aí assim, naquele momento eu pensei, por que eu não advogo, né? Por que eu não fiquei advogando no Brasil? O que eu inventei festa? Por que eu inventei festa? Mas eu falei, não, eu sou brasileiro, eu vou conseguir. Eu não desisto nunca. Aí eu lembrei de um fornecedor da Rússia. Pegamos o carro e fomos até uma cidade no sul da Itália, no mesmo dia. Meu Deus do céu. Imploramos para ele alugar as peças pra gente em cima da hora, porque eles são muito corretos. Tudo tem que ser com antecedência, tem o protocolo, tem o time. Enfim, conseguimos porque tinha que ter bicho, né? Um safari sem bicho, como é que eu ia fazer? O paisagismo, por exemplo, eu não gosto do que vai pro lixo. Então eu tento ser muito sustentável. Certo. Ainda mais na Europa, que tem total essa necessidade, né? Então eu fui atrás de um florista que conhecesse uma área que fosse limpa para a plantação. Então eles tiraram troncos, árvores, galhos, tudo pra gente. E nós fomos montando. Então assim, não tinha uma equipe de paisagismo que foi só para montar isso. Foi eu, Rafael, com as poucas pessoas que falavam outros idiomas que nem era italiano. E aí, como é que você conversava com esse povo? Inglês. E eles falavam? E eles não falam muito bem. E aí o Google te ajudava. Já é difícil fazer uma festa assim. Imagina uma festa com outro idioma, em outro lugar. Em outro lugar, onde tem costume, por exemplo. Lá, se você falar, olha, isso já é Agressão. Já é um grande problema.
Você criou um mal-estar na relação de trabalho. Então tem que ser muito controlado. Mas ao mesmo tempo eles são muito fãs do seu trabalho. Eles gostam quando você entrega o diferente. Então eu lembro que naquela festa, por mais que tenha sido o flop da mudança do tema. O flop de me sentir um pouco diminuído em relação a quem eu sou, o que eu merecia, como eu deveria ter sido tratado. Afinal, eu estava em outro país, né? Era outra história. Mas quando você também falou com a mãe assim, por exemplo, quando ela falou que quero mudar, você não mudar. Ou você concordou em mudar também por causa do castelo? Não, eu entendi que ia dar muito errado desde sempre. Entendeu? Sim, porque é cultura. Por exemplo, buffet. Eu fiz 7 reuniões com o buffet dessa festa. Com buffet? Em todas as vezes que nós fomos, a gente fez reunião. Até que chegou um ponto que ela falou, não, deixa que eu faço. 3 dias antes da festa, ela falou, não, eu quero um buffet. Então, essa indecisão fez com que a gente atrasasse o cronograma de certezas da festa. Por exemplo, quem é o buffet? Esse. Ele vai levar isso, isso e isso. Nós não tínhamos isso. Porque tinha a inconstância do aceite do contrato. Ainda tem esse ponto, por exemplo, o buffet não queria fazer as coisas como são no Brasil. E ela queria o buffet estilo brasileiro. Meu Deus. Então assim, tem essa necessidade de você estudar e de você plantar. Nós vemos muitos brasileiros, né? Estão fazendo balão agora, né, na Itália. Tem uma brasileira se destacando como cerimonialista no sul da Itália, ela organiza casamentos, mas ela leva brasileiros para casar lá, então é outra realidade. Mas atender o público europeu, na Europa, com estilo brasileiro de festa, eu acho que talvez eu tenha sido o único. E ainda uma festa infantil, né? Sim. Eu acho que sim, viu? Sim. Nestas proporções, né? Que é a festa que está postada lá. Você voltaria a fazer festa na Itália? Então, tenho acervo lá, tenho vontade, mas o meu jurídico está organizando qual é o formato ideal. Porque depois de um tempo a gente não quer mais se aventurar. Né? A gente quer ter certezas. E assim, eu tive que segurar o custo Brasil, então aquilo que eu mandei fazer eu honrei com meus fornecedores. E aí o que você fez com todo esse material? Algum material eu vendi lá. Porque lá eles querem comprar tudo. Tudo, eu lembro quando eu via, tudo de festa eles querem comprar. Porque não tem, né? Não tem nada. Os chineses chegaram na Itália agora, então agora tem os shoppings que você consegue garimpar coisas de casa que transformam em festa. Mas é só isso. Você tem que levar tudo. Impressão, a melhor feita no Brasil, gráfica. Eu lembro que nessa festa não dava mais tempo, né, da gráfica sair do Brasil. Então, o que foi que eu fiz? Eu e o nosso querido aplicativo de arte, aquele azulzinho, isso, Iazinho. Comecei a criei imagens de safaris, como se fossem selos de safari antigo, e eu mandei imprimir em papel, e eu fiz como se fosse um processo de lambe-lambe na parede. Sei. Então eu fiz uma parede toda de lambe-lambe, com mapas, e ficou uma festa muito handmade, ficou uma festa... Ficou a cara de Rafael Galvão ou não? Ficou. Ficou? Ficou, mas a mesa de doces ficou com uma cara mais europeia. Eram doces específicos de lá. E eu acho que também é importante a gente conseguir fazer essa leitura para o Brasil hoje. Quando eu estava lá, eu achava que isso nunca chegaria aqui. E hoje nós temos mesas de festa infantil que não tem mais os brigadeiros, que não tem mais os doces decorados, que tem o doce que é preferido da criança, da família, tem as compotas, tem doces que fazem sentido para aquela família. E isso faz o decorador que está acostumado a ter só a peça, a flor, encaixar ali, a ter que sair da caixinha. E foi isso que eu precisei fazer lá. Eu não tinha peça de doce, eu não tinha forminha de flor, eu não tinha brigadeiro. Inclusive o brigadeiro da festa a gente levou da Espanha. Um dia antes da Espanha para a Itália. Amigo, essa festa foi muito flop. Nem flop. Como é que a pessoa muda o tema de uma semana para outra? E você sentar no seu país, né? É difícil. Exato. Sem estrutura, né? Porque logística operacional tinha sido pensado de uma forma, ele teve que mudar completamente. Fornecedor, por exemplo. Eu vejo bolos lindíssimos na Itália. Não é isso que ele está falando.
Tá, só tem uma fornecedora de doces decorados que nem mora nessa região, é em Milão. E você foi lá buscar? Tem que mandar de táxi, porque não tem aplicativo. Sim. Ou tem que mandar alguém ir buscar e voltar de carro. Aí em Roma, por exemplo, em Roma tem 2 fornecedores, aí ele pode fazer o bolo falso ou o bolo verdadeiro. Ele também não vai deixar, você tem que mandar buscar. Numa das festas eu tive que pegar um bolo fake e eu e a minha agente na Itália remodelar ele. Então eu virei cake designer por um dia, ou era isso ou não tinha bolo. Então é isso, acho que o flop no sentido interno, o flop no sentido de não conseguir entregar aquilo que eu preparei para ser entregue. Mas a festa aconteceu. E a mãe ficou feliz? Olha, eu não sei explicar. É um misto de horas ela estava sorridente, teve uma queima de fogos, essa festa tá no Instagram, ela foi postada. Teve queima de fogos. Teve queima de fogos no final, crianças correndo, alegria, todo mundo dançando. Todo mundo esqueceu a mudança do tema, felicidade. Uhul. Acho que ela tá muito feliz lá com a festa dela. Gostei. É isso. Agora a gente vai para um quadro Empreendedorismo Sem Filtro. A gente tá aqui com Shirley, ela que é CEO aqui do Grupo Luxo, que tem a Party to Go também. E eu queria apresentar vocês, Shirley e Rafael. Prazer, Rafael. Você deve ter visto ela no Melhores do Ano passado. Ela tava no palco na minha premiação. Tava no palco, Sim, foi ela que acho que te entregou. Foi Não sim, foi? Foi Foi isso mesmo. Foi. Olha, eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês dois, tá? Já teve algum arrependimento, assim, na parte de cenografia que você fez, assim, na aquisição de alguma coisa? Eu não falaria que é um arrependimento dolorido, mas às vezes tem temas que não são tão usuais, não são tão comerciais, e para atender aquele cliente a gente faz. Mas ele não tem uma rotatividade, digamos assim. Mas eu acho que o que mais me dói em acervo são as peças que estão em moda temporária, aquelas peças menores que sempre custam muito mais às vezes do que uma cenografia que ninguém dá valor. Uma peça de doce que é revestida de prata, ouro, um acabamento em cristal, e que daqui a pouco aquilo vira brega e ninguém quer mais. Eu acho que talvez isso, mas não seria um arrependimento. Quando você chegou, você fez, meu Deus, por que não tem uma Party to Go aqui em Manaus, não é? Exatamente. Porque quando se tem uma loja de locação enorme como essa, você não teria tanto o custo de ter que fazer a cenografia, né? Exato. Você só viria, alugaria, né? Sim. Teria peças chaves, mas as peças coringa e a grande base do acervo, acho que seria excelente. Shirley, a gente entrega pra Manaus, né? Sim. Né? Brasil inteiro. Fala assim, gente, é só falar assim, ó, que a Shirley tá lá. A gente organiza essa logística. Respondendo também a sua pergunta, aqui eu não sinto muito, porque a gente tem uma estrutura, né? O arrependimento, né? Para manusear tudo, nós temos uma equipe de manutenção. Agora, recentemente, a gente também está fazendo a manutenção em fibra. Então, para a gente é um pouco mais tranquilo. Mas o arrependimento, assim, eu não tenho. Porque a gente criou essa estrutura aí por trás. E uma das coisas que eu mudei no meio do caminho, né? Antes a gente abria para decoradores, clientes, pegarem a peça aqui no CD. Mas chegou um momento que eu percebi que eu tinha que fazer essa entrega, porque custa muito, né? Uma peça dessa quebrada é um tempo imenso para reposição, para parada, né? E aí também eu desenvolvi uma equipe aqui que conseguiu trabalhar em fibra, porque teve uma vez que eu tive que mandar uma princesa para fazer uma manutenção lá em São Paulo, foram 3 meses. 3 meses. Com a princesa parada. Sim, uma coisa que aqui eu faço, porque você tem que fazer, tem o tempo de secagem e etc, e etc. Uma semana no máximo, entre eu colocar na manutenção e ela tá liberada de novo para locação. Então, eu acho assim que para ter um acervo assim muito grande, você tem que ter uma estrutura, porque senão fica inviável. E hoje está muito em alta você tá pintando os móveis, mudar a cor dos móveis, né? Então você tem que estar fazendo isso, tem que ter uma equipe preparada para estar fazendo isso sempre. Aqui a gente faz isso. Também, né, não em tudo,
Tenho agora, recentemente, a gente está com a avó lá de São Paulo, então lá pinta tudo, porque já é uma característica da loja. Mas aqui eu separei determinados painéis que dá para fazer isso, porque tem cenografia aqui que se eu for pintar toda hora, eu vou ficar só pintando. É verdade. Então a gente deixa numa cor mais neutra, que dá para brincar bastante, né? Mas se quiser a gente vai fazer, mas daí tem um custo. Porque quando pinta não tem custo? Tem, mas eu deixo já determinados painéis. Então eu não vou pegar qualquer painel da loja e sair pintando. Porque tem uns que tem muito detalhe e não vai ficar bom também. Não vai ficar bom também. Então não adianta eu pintar e entregar qualquer coisa, porque não é o padrão luxo. Então aqui a gente tem que ter um padrão, senão eu nem entrego. Aí a gente separou, então vamos pensar aí de tudo que eu tenho, 40 painéis eu pinto. Os demais é a cor original. Então o decorador vem, esse não dá para pintar por causa dos detalhes, mas esse dá. Então a gente vai brincando. Não, isso negócio de pintar é muito. Você pinta muito lá? Sim, essa adaptação que ela fala, o cliente quer rosa, o outro quer azul, e são tantas camadas de tinta às vezes numa única peça que a peça vai perdendo a característica, a elegância, então é melhor você não ter essa variação de pintura, até porque é laca, né? Muitas vezes não é uma coisa que vai aceitar uma outra tinta comum por cima, que é mais rápido de secar, a laca demora. Na minha região, por exemplo, é muito úmido. Não é todo dia que está propício para fazer laca, mesmo que você tenha estufa, então é complexo. Quando você tem uma empresa que atende muitas regiões, né, como a Party2Go, eu acho que facilita muito. Mas para a minha realidade lá, eu acabo tendo que ter esse macro também, sim, mas eu não pinto tudo, todas as peças também, e existem peças que jamais seriam pintadas pelo padrão que ela tem, né? Pela característica dela, né? Perde. Teve uma vez que pintamos e não ficou legal. Eu perdi a peça, porque não ficou legal, depois não consegue voltar ela para ficar como uma original, então... Como a gente está falando aqui, é melhor não pintar. Tem as que podem pintar e as que não. Sabe outra coisa que eu também acho importante falar? Eu já cheguei em festa que tava um cheiro de tinta. Um cheiro, sem brincadeira. Vocês já passaram por isso? É importante até pro decorador saber. Vou pintar, vamos pintar com tempo antes, vamos fazer... Porque é muito ruim você chegar na festa, tá aquele cheiro de que você fala, meu Deus, algum móvel foi pintado. Eu sei porque eu trabalho com isso, mas tem que convidado lá que não vai saber nem o porquê do cheiro ali, vai pensar, né? Sim. Aqui a gente trabalha assim. Então, é tudo no sistema. Então, a equipe de manutenção já sabe o que tem que fazer em determinado dia. E a gente trabalha com previsão de tempo, chuva, porque tudo interfere. Então, se eu sei que vai chover e eu tenho uma entrega, eu tenho que antecipar essa pintura, senão não vai ficar legal, vai acontecer o que você está falando. Não vai secar, né? Não vai secar, vai ficar com cheiro. E outra coisa que pode acontecer é você entregar o acervo, por algum motivo, dar um arranhão, qualquer coisa assim, eles fazem na hora ali. Porque tem que fazer um acabamento. Sim, a gente leva todo o material. Ai, que legal isso. Porque pode acontecer, não é que você não quer. Bate em algum lugar, né? Às vezes. E aí a gente ali no local já... Mas isso que você falou de vocês fazerem entrega, eu acho muito melhor. Porque vocês vão saber o que aconteceu. Porque pode falar, foi na entrega, foi a coisa que aconteceu. Sim. Mas aí a responsabilidade é de vocês, que a tua tá sendo a entrega, tá entregando e depois tá indo buscar. Isso foi o nosso intuito. É 100% responsabilidade nossa, porque daí eu consigo fazer uma entrega de qualidade, entregar o que o cliente está esperando que eu vá entregar. E também eu não tenho problema com a minha manutenção, porque a gente sabe o quanto isso é caro, né? Isso. Não, isso de uma peça em fibra é caríssima. Você tem ainda fora que a peça fica parada por 3 meses, gente. E é muito importante que as pessoas que vão à festa, né? Porque aqui a gente está falando com o decorador, mas se você está vendo o vídeo e é um convidado... Saiba que aquela peça que está ali, ela custa muito, Sim. né? Que aquele acervo ali, tem muita gente que gosta de colocar o filho para subir nos personagens, para tirar foto em cima da mesa. Gente, não é parquinho. Tem as peças que podem Dói entrar. O coração, Dói. né? Ai, meu Deus.
Uma dor que a gente compartilha. 2 anos de terapia agora no sofá. Ai, menino. Porque tem as peças que dá pra se entrar, pra tirar foto, tipo aquela carruagem maravilhosa. Já é feita pra isso, né? Mas tem peças que as pessoas fazem que é completamente sem noção, que você fala, meu Deus do céu. É igual tem gente que pega as pelúcias e leva embora. Acontece muito isso? Eu já vi. Já Como viu? convidada, eu já fui em aniversário. Sim. Quando você quer falar, mas eu falei, eu não vou falar, né? Deixa que a pessoa saindo com os ursos, com tudo, falando, meu Deus. Os castiçais em cima da mesa. É. Eu já vi. É até isso, né? Porque geralmente tem ali a decoração da mesa, que tem algumas que pode levar, outras... Que é os mimos, as personalidades de luxo, mas ali tem a parte decorativa, que não é pra levar, que né? não pode mexer. Claro. E às vezes você leva uma peça de decoração achando que não vai fazer falta, só que se a gente compra uma peça que é de um acervo único, nós não vamos repor. E se nós já temos uma outra festa com aquela peça, é uma dor de cabeça. Até você falar para o cliente, olha, eu não tenho mais. É chato pro próximo que não vai ter aquela peça. Já teve situações de retirar em um buffet, faz ali a limpeza e entrega em outro. Imagina se eu chego lá e não tenho a peça para pegar. É complicado. Isso é... Mas eu acho que tá melhor do que antigamente. Porque antigamente as pessoas achavam que era para levar tudo e levavam embora mesmo. Pagou, pode levar. Pode, até as flores, que hoje em dia é permanente, as pessoas querem levar. E, meu Deus, vai doendo no coração, aqui você vem na avó levando. Essa é pra ficar, né? E quando você fala, não é de verdade, a pessoa acha que você tá mentindo, né? Porque hoje é tão bem feito, tão bem né? feito, que você fala, exato. meu Deus do céu. Olha, gente, Shirley também tem uma pergunta pra gente. Conta pra gente qual é essa pergunta. Vamos lá. Para você, qual a maior vantagem de trabalhar com cenografia e a maior desvantagem? Acho que a maior vantagem é conseguir tornar aquele evento um cenário real. É de fato você transportar as pessoas para uma outra dimensão. Um dia triste se torna feliz por 3 horas, uma criança se torna princesa, uma sereia, um super-herói. Isso muda. As pessoas não entendem o quanto festas são importantes para o ser humano. Mas quando você fala, o povo brasileiro é festeiro. Quando você sai do Brasil e você vê que as festas influenciam o nosso comportamento de vida, um povo alegre, um povo trabalhador, um povo festeiro, isso faz muita diferença. E eu acho que a desvantagem é a questão do acervo que a gente vinha falando. Para mim dói muito mais quando o nosso acervo ele é maltratado ou na montagem ou durante a festa do que eu investir numa peça que eu sei que vai fazer a diferença. Acho que talvez a Shirley concorde. Fazer uma peça linda e você saber que a sua empresa entregou aquilo e faz sentido, deixa a gente tão feliz, sabe? Nossa, olha o que a gente conseguiu produzir. É a realização do sonho, né? Porque quem não quer sonhar, né? Sim. E a festa, o aniversário, seja o que for, ele entrega isso, né? É a proposta. Então, quando você faz, você vê ali a coisa acontecendo, né? Nossa, dá um prazer imenso. E a cenografia, a decoração cenográfica, tem que ter a parte da cenografia, né? É importantíssimo. Sim. E a cenografia, muitas vezes, ela não é vista. A minha festa, por exemplo, as pessoas tinham muita dificuldade de entender o que era cenográfico no cenário. Então, desde a mesa com textura de pedra, que não era uma pedra, as borboletas que eram feitas de cipó, as intervenções na estrutura, o estrutural, tudo isso é cenografia, né? Então, não é só você ter uma escultura ou ter alguns elementos, é você entender que aquele espaço vai se transformar em outro completamente diferente. Isso é o poder da cenografia, né? Te levar para outros lugares. Exato. É você entender que a sua intervenção vai fazer sentido para o tema proposto. Também não adianta você querer pegar tudo que existe daquele tema, querer montar de uma forma que pareça cenografia, que às vezes fica muito mais parecendo um amontoado de coisas do que, de fato, uma festa elegante, uma festa que tenha sentido. E eu acho que o maior desafio do decorador, hoje em dia, é deixar de fazer uma festa com cara de festa de adulto para agradar os pais e conseguir entregar uma festa na dimensão infantil. Então, uma
uma tática que eu uso na empresa e falo para as arquitetas e para o meu time de montagem eu não vejo a festa de cima para baixo quando eu sou criança. Eu vejo a festa de baixo para cima. Então é essa escala que eu trabalho. Verdade. Eu trabalho na escala de baixo para cima. Então a minha cenografia, se o fotógrafo também, que às vezes não ajuda a gente, ele tirar a foto de cima ou do ângulo que não foi pensada a decoração, ele vai acabar com a decoração. Então como é que eu penso? Eu pensei a festa para a criança, mas o adulto também vai estar lá, ela vai estar bonita. Mas o sentido mesmo vai ser feito para aquela criança. Então, a carruagem, que ela não é tão alta porque ela foi feita para a criança, o poço dos desejos, que a criança tem que jogar moedinha. Então, para mim, a cenografia está atrelada ao uso, né? A proposta. Então, essa visão de baixo para cima nos infantis, a visão linear num casamento, num 15 anos, uma visão limpa, porque o adolescente, quando ele chega na festa, ele quer ver a grandiosidade, ele quer ver ou a balada suntuosa, ou então um conto de fadas real. Aí sim eu trabalho planos. Então a cenografia tem esse poder. E ter acervos como esse aqui faz com que o decorador consiga criar 1000 possibilidades. Ai, gostei. E agora a gente vai pro nosso quadro Desenhando como Artista. Shirley, aqui é a nossa mãe, ela vai dar um tema e a gente vai ter que desenhar. E depois a gente vai apresentar pra ela e ela vai escolher. Ok. Mas eu acho que dessa vez eu vou ganhar. Tô precisando. Treinou? Se treinou. Eu até paguei uma aula de curso online de desenho. Vou começar a fazer. Será que vai dar certo? Em breve saberemos. Né? Vamos ver. Ele que é um designer, eu tô com medo de você, hein? Não, eu sou um bom designer gráfico. Gráfico, né? De desenho fazer maquetes 3D, aí é comigo. A mão, vamos descobrir se eu sou bom. Vamos descobrir esse talento. Qual é o tema, Shirley? E hoje, nosso tema é Pokémon, uma festa personalizada. Meu filho tem 9 anos e virão vários amiguinhos na mesma idade. Pokémon? Usem a criatividade. Pokémon? Tem criatividade com Pokémon? Vamos lá? Quanto um tempo? minuto. Valendo. Valendo. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, isso aqui passa. 30 segundos. Eu não tô lembrando do meu Pokémon. Peraí, o desenho. Ah, lembrei agora, aquele monstrinho. Cinco, 4, 3, 2, 1 e acabou. Eu tenho, Rafa. Achei alguém que desenha comigo. Vamos lá. Aqui é a minha entrada, certo? Aqui é cheio de balão e todos os balões são a pokebola. Vai estar tudo no formato de pokebola, né? Com adesivado. Achei que era fita de LED, pelo que eu tô vendo aí. Aqui? Não, aqui vai ser a entrada de LED. Ok. A gente vai entrar de LED e o que? Aqui tava escrevendo, vem caçar seu Pokémon. Porque como as crianças amam caçar Pokémon, então o que vai ser? Aqui as pessoas ia ter como se fosse um mapa de onde caçaria os Pokémons dentro daqui da festa. Então aqui as pessoas já entravam, já daria o mapinha, as pessoas iam caçar o Pokémon, ia mostrar onde estavam os Pokémons aqui dentro. Quando a gente ia entrar, ia ter vários Pokémons espalhados. E toda criança que entrasse e tivesse achado Pokémon, ela ia receber uma lembrancinha pra festa. Aí aqui, no bolo ia ser a Pokébola, bem grandona, e aqui ia ser ela é toda de LED e ia aparecendo as crianças que fossem achando o Pokébola. Então ia ser totalmente interativo. Então cada criança que achasse ia aparecer a fotinho. E aqui o bolo,
Tipo, com todos os personagens do Pokémon. Ai, Shirley, esse tema foi muito ruim, Pokémon. Pior que minha filha adora Pokémon. Vai. Minha vez. Vai, Rafa, contigo. Rafa, tá contigo. Vamos lá. O meu. Eu pensei num telão de LED que ficasse aqui atrás da mesa principal, com vários Pokémons aparecendo ao longo da festa, porque a criança de 9 anos ela tá ligada a videogame, ela quer a questão do jogo, então teria as informações do jogo, o nome da criança aqui atrás. Aqui é o bolo com várias Pokébolas e o número 9 numa mesa acrílica para poder ter visão do telão de LED aqui atrás. Balões orgânicos com azul, preto, vermelho e amarelo, são as cores do Pokémon. E aqui seria uma Pokébola gigante, numa mesa cilíndrica, onde a gente colocaria os doces e teria uma base falsa. Na hora do parabéns, sairia o Pikachu cantando parabéns pra criança. Pikachu, eu tava tentando lembrar o nome dele, é Pikachu. Eu acho que eu ganhei essa da fita de LED parecendo balão. Pikachu, gente, eu não tava lembrando o nome do Pikachu. Pois é. Aqui, ó, o Pikachu. Eu pensei numa festa mais minimalista, pra 9 anos, né? Um menino que vai lá com os amigos jogar videogame, essas coisas. Hoje, acho que vou contratar os dois. Gostei muito da entrada, a proposta de caçar, né, os Pokémons. Mas eu gostei demais aqui da mesa dele. Que ideia maravilhosa, também, né? Do parabéns. Agora, como é que você não vai ficar o tempo todo aí dentro, encolhidinho? Eu já fiz isso em festa. Já? Eu já fiz essa festa. Já fez? Tá. Safado! Eu já fiz e deu certo. Da ideia. Também. Deu muito certo. Mas como é que foi que tu botou o personagem lá e ele fica lá? Porque aqui nessa lateral, eu coloquei telão de LED atrás e nas duas laterais, então eu escondo a entrada dessa parte da mesa aqui. E aí, essa mesa, eu não desenhei tudo. Essa mesa é uma mesa cilindro gigante, ela tem 4 partes. Aí eu coloco a primeira da frente e as duas laterais. E o fundo eu deixo falso. Então vira uma passagem aqui. Ele vai entrar na hora do parabéns, né? E aqui, isso, e nessa festa a gente usou aqueles cilindros de CO2, então na hora que tinha o parabéns, a criança falava, Pokémon, eu escolho você. Aí sai o jato de CO2 aqui na frente da mesa. Meu Deus, que maneiro. Porque assim, é uma festa com caçando Pokémon, sei lá, com pelúcias, por exemplo, eu faria para uns 3, 4 anos, que ele gosta de tocar e pegar, entendeu, nas coisinhas. Com 9 anos eu pensei mais no game, dele ver e ter stands pra jogar, acho que essa vibe. Acho que não deu pra mim dessa vez. Mas ele já tinha feito essa festa, viu, gente? Tudo bem, eu aceito, mas chega aqui, a gente, ó. Pelo menos a minha entrada vai ser... Vou fazer uma festa com essa entrada. Gostou dessa entrada, Vou contratar a Renata para me dar ideias. Né? Eu sou boa de ideias. Não sei se eu acho que eu sou boa executando, mas de ideias eu sou boa. Okay. Ele parece bem maluco. Vou fazer um assim. feat, Renata. Mas aí ele é designer. RR. Poxa, não tem como ganhar dele, Shirley. Não, mas eu gostei dos dois. Eu também. Amei essa mesa aí eu achei maneira ela. Eu já tô imaginando a pessoa saindo dela assim, né? Eita, vamos fazer isso numa festa. Eu vou sair de dentro do... Fazer um bolo gigantesco. Barrymore. Gostei, gente. Muito obrigada, Shirley. Muito obrigada, Rafa. Obrigada, Rê. Rê. Pelo convite. A gente agora vai pro próximo quadro. Fica aí, hein? E agora o nosso quadro mais polêmico. Balão cheio e balão murcho. Rafa, e aí? Tô com medo. Eu já me arrependi. Já se arrependeu? Você queria colocado mais nome ou não ter colocado os nomes que você colocou? Não queria ter botado nada nenhum. Mas tem que colocar. A gente aceitou, a gente tem que fazer. Já aceitou, né? Aceitou, tem que participar. Tem que participar. Aqui a gente tem 9 bolinhas, certo? Exato. Você vai pegar 4 e me mostrar. Uma por vez, assim, eu vou dizendo. Aí, nesses 4, um vai ter que ser balão cheio e um vai ter que ser balão murcho. Ok. Combinado? Fechado. Então vamos lá. E aí? Vamos...
Devolvo ou fico? Devolve, fica aí. Ah. Mais um. Ixi, só tá pegando. Só coisa boa. Esse aqui é... Tem muito? Esse aqui... É? É. Tá bom. Vou pegar um do ladinho. Vamos ver se eu tenho sorte, Vamos, né? vamos. Dá um medo que eu falo, ele ia falar ruim. Muito Não. Esse tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá de boa. Tá de boa. E aí, eu já ia olhar. Acho que eu vou no azul pra tentar sorte. Pra ver se dá bom. Ver se dá bom de novo, né? Qual? Esse. Jura? Da tua cidade? Não só de lá. Circula. É? É. Ixi. Ih, esse deu medo agora. Esse aqui... Gente, só tirei coisa ruim. Só tirou coisa... Não. Não, É. Então, tu tem um balão cheio aí, Tenho. né? Tenho. Então vamos, balão cheio primeiro? Balão cheio primeiro? É. Tá, vamos lá. Bom, essa pessoa eu conheço, acho que há uns 12, 13 anos. Eu conheci ela em Manaus. Ela foi fazer um curso de decoração e na época eu já estava há algum tempo no mercado, mas ela foi super querida. Todas as vezes que ela me encontra em São Paulo ou então no Nordeste, ela me trata super bem, é uma querida. Ela fala, ele fez meu curso. Olha as festas lindas que ele faz. Quem é? A Dani Uchoa. Dani Uchoa, nossa querida Dani Uchoa. Isso. E aí eu vejo muitas coincidências. Ela também ela é advogada, que faz festa, né? Se apaixona pelo mercado de festa. O pai dela tem até um escritório de advocacia bem legal. Super reconhecido. E é uma querida. Ela começou muito tempo atrás com os cursos que hoje cada vez mais fortes no mercado. E eu acho que ela tem uma visão empresarial muito boa também, que a gente pode aprender muito nesse sentido com ela. E eu acho uma querida, então, bola cheia. Bola super cheia pra Dani Uchoa, Danizinha, de Fortaleza. E agora, hein? Eu que tenho que escolher o outro? Não tem problema, eu posso escolher pra você. Não, Deus me livre. Eu vou falar desse, que eu acho que eu vou ajudar... Esse? Tá bom. Eu acho que eu vou ajudar muita gente falando desse. Vai? Vou. Porque quase não se fala disso, né? Não. Nunca vi ninguém falando. Mas eu acho que eu vou receber tanto hater depois disso. É? Eu acho. Dessa categoria? Aham. Ou não, ou tem gente que pode concordar. Talvez. Não sei. Vamos lá. Bom, o nosso trabalho, o meu como decorador ou como organizador de eventos, o seu como influenciadora do mercado de eventos, nós precisamos registrar o que a gente faz para poder funcionar, né? Hoje a gente tem não só o registro dos eventos de forma estática, como o que aconteceu, né? Se for uma foto, por exemplo, tá aqui, a gente pode parar, tirar uma foto linda e ninguém vai saber o que aconteceu. Se a gente estava feliz, se a gente estava triste, se a gente estava brigado, se a gente estava fingindo que estava tudo certo. E o vídeo, ele mostra o que é real. Sim. Mas hoje as pessoas querem saber cada vez mais o que é verdade. Elas não querem que perca nenhum momento. Às vezes a noiva ou a mãe daquela criança idealizou tanto um momento incrível naquela festa, ou pediu, olha, eu quero muito uma maçã dourada. Você faz pra mim? Eu vou lá e faço, mas ela não tem aquele registro. Então, posso falar? Pode. A minha bola murcha muito murcha, assim, estourada, para fotógrafo ou videomaker que é prepotente e que não aceita quando a gente brifa ele sobre uma necessidade do evento. Às vezes eu falo, eu sei, quer te falar. Eu sei, quer ensinar a fazer meu trabalho. Então, assim, eu não teria um profissional para colocar o nome. Tem profissionais incríveis, eu acho, todo o meu respeito a pessoas que chegam cedo, registram tudo. Cara, tem isso, chegar cedo né? é muito importante. Chegam cedo, registram tudo, fazem um trabalho impecável, procuram o nosso melhor ângulo, não faz a foto de qualquer jeito só para se livrar do job, entendeu?
Eu acho que as pessoas, elas precisam entender que aquele trabalho, ele não é um trabalho por fazer ou só para cumprir tabela. Você tá ali para registrar o dia mais importante da vida de um casal, que não é só o casal. Eles investiram muito dinheiro na decoração. Ou então, você ou eu, a gente vai fazer uma campanha para alguma coisa, a gente precisa do nosso melhor ângulo, da nossa melhor forma, da nossa melhor luz, que a pessoa entenda, olha, vira para a direita, vira para a esquerda. Talvez se você parar e respirar um pouco melhor, a gente começar de novo, vai funcionar. Então, a gente precisa de pessoas que se comprometam com pessoas e não só com valores. Eu acho que depois que você chega num patamar e você quer se preocupar só com valores, você perde a essência do que é o registro, que é tentar captar por algum mecanismo a emoção, o sentimento, né, o cenário que tem ali. Então, o nosso mercado depende de pessoas que comecem a pensar cada vez mais como pessoas e aceitem ser brifadas, aceitem qualquer pedido ou solicitação. Eu sei que isso não é um pedido só meu, tem muito fotógrafo. Hoje em dia a gente já leva o nosso fotógrafo, nosso videomaker para fazer o registro da festa, mas quando não dá para a festa não ficar cheia, eles ficam chateados, porque eu não vim aqui para registrar a decoração, não vim aqui para registrar o seu trabalho. Eu acho que a gente pode ser parceiro e não... Até você indicar eles, né? Exato, acho que a gente pode ser muito mais parceiro do que ser categorias que brigam, né? Eu vou colocando aí uma pimentinha. Eu tô achando que é pra alguém especial esse negócio aí. Fica no ar. Vocês não estão achando não, gente? Fala aí pra mim. Bota aqui. Agora eu vou escolher outro. Ai, meu Deus. Pensei que já tinha acabado. Não, vamos lá. Você pegou esse? Peguei esse e esse. Não, e aquele, não foi? Ai, meu Deus. Eu acho. Não, foi esse, foram esses dois. Mas eu peguei esse já, então vai ser esse. Ai! Eu tava rezando pra esse não sair. Quero nomes na mesa. Não, impossível. Vou entrar no mercado. Ele já falou agora. pra mim, mas eu não vai. Não posso. Não pode. Não posso. Bola murcha para toda e qualquer pessoa que desmereça nosso trabalho. Seja para quem aquele profissional que está começando hoje, ou para o profissional que já chegou num status muito legal de entrega, mas quando chega um famoso, um influenciador, um artista, e ele acha que por ser artista nós temos que entregar o nosso trabalho de graça a troco de qualquer coisa, eu acho que isso não é legal. Realmente já aconteceu comigo e eu acho que talvez por isso eu não seja tão seguido no Instagram, porque as pessoas gostam muito de seguir quem polemiza, muito de quem fica com famosos. Eu acho o trabalho com famosos incrível quando ele tem um retorno não só sobre o trabalho, mas sobre a conexão entre o decorador e o profissional. Eu acho que isso é muito legal. E eu conheço alguns decoradores que têm essa conexão incrível, mas também tem muitos profissionais sendo tratados de forma desrespeitosa e eu acho que isso não é legal. Bola murcha para quem trata mal e é desrespeitoso com as pessoas. E que não quer pagar, né, também. E quem não quer pagar, gente. Por mais que role um desconto, uma permuta, mas a festa de graça ela não sai, né? Não sai. A gente sabe que tem um custo grande ali. Exato. Eu gostei, gente. Achei bem legal. Aqui, ó, concordo. Esse aqui, acho que eu concordo também. Mentira, não vou concordar com nada. De frente com a louca. Rafa, agora é assim, ó. Papum, papum, papum. Ok. Tá? Uma música. Bela Infância Tribalistas. Um estilo musical. Eu sou muito diverso, mas jazz eu gosto muito. Mas vocês vão me ver muito em show da Anitta, que eu sou fã dela. Tá certo. Também gosto de tudo. Tá tocando, eu tô lá, ó. Assim, pra concentração, jazz, pra curtir, sem pensar na letra, Anitta. Certo. Esse. Legendado ou dublado? Legendado. Frio ou calor? Calor. Doce ou salgado? Salgado. Uma pessoa? Minha mãe. Uma comida? Camarão. Um livro? Eu vou falar um livro clichê, porque o livro que eu tô lendo atualmente, ele é muito nerd. Tá. É O Pequeno Príncipe, que eu acho que ele representa muito na minha trajetória. E eu sou super fã da estética. Já fez um filme, Pequeno Príncipe?
Já vi filme, ó. Já fez festa? Várias. É? Toda vez que a pessoa quer Pequeno Príncipe, parece que eu quero dar um desconto. Faça. Ah, eu vou até fazer pra você sem cobrar. Eu tenho vários livros. Eu tenho uma coleção de livros do Pequeno Príncipe. Porque eu acho incrível a história. Quando você lê de novo, você consegue ver coisas que você não... Que não é um livro infantil para começo de conversa, né? Te faz pensar sobre a amizade, sobre o amor, sobre a existência da vida, a morte, enfim, tem várias coisas. Uma coisa super simples, desenhada à mão. Eu gosto muito dos traços do livro original, da estética, enfim, eu acho... Eu fui na exposição, que belíssima também. Eu tenho várias coisas do acervo. Um filme. Eu vou falar, não vou falar Pequeno Príncipe, mas eu vou falar do filme que tá bombando no Oscar, que eu Ainda Estou Aqui. Você assistiu já? Que eu assisti. Eu não assisti ainda. Que eu achei Fernanda incrível. E eu acho... Que você já fez teatro, né? Já. Eu também. Já escrevi peça, já fui diretor de teatro. Nas minhas horas vagas. Meu Deus, você tem muito tempo, né, pra isso? Eu acho que a madrugada é feita pra gente usar. Eu concordo com isso! Pra que dormir? Eu não consigo dormir, gente. Então, eu tenho que fazer algo útil. Você é dos meus. Assim, não uso numa festa de jeito nenhum. Peças de plástico. Não? De jeito nenhum. Não. Uma festa minha tem que ter... Uma festa minha tem que ter forração de piso. Eu ia falar flores, mas fica muito... Dependendo do tema, nem uso. Piso. Mas você gosta de usar? Eu gosto. Eu acho que sabendo usar a espécie, a vegetação certa, fica bonito. Olha eu, né? Bate papum, mas eu começo a perguntar. Não, mas uma festa minha tem que ter, pronto, uma coisa que eu não abro mão. Iluminação de qualidade. Isso é tudo. Eu acho que é isso. Que as pessoas falam... Não existe cenografia sem iluminação. Não. E as pessoas falam assim, nossa, por que o valor dessa festa é isso? Porque eu já incluo a iluminação, não deixo fora. Porque se eu deixar fora, pode ser o item que vai querer economizar. E aí é o grande erro, né? Uma iluminação bem feita, ela deixa uma decoração feia, bonita. Agora, uma decoração linda, sem iluminação correta, fica um transtorno que você não vai conseguir recuperar. Um tema brega. Aquele que não tem identificação com o cliente. Não adianta querer fazer um tema princesa e você chegar vestida de vermelho na festa, né? Ou se você tem um perfil de rock e querer fazer uma festa doce, né? Não dá. Tem algum tema que não faria? Acho que não. Me pediram agora pra fazer uma festa com tema funeral. Jura? Juro. Tá na moda agora esse negócio de funeral, né? Pra enterrar os 20 e poucos anos, já que ela vai fazer 30. Nunca tinha pedido. Pagando bem que mal tem, né? Não sei ainda como farei, mas... Um caixão vai ter que ter. Pois é, mas eu acho que na mesa do bolo não faria. Não seria literal dessa forma. Né? Eu procuraria alguma coisa fina, assim, de já de em morte. vez de a pessoa sair do negócio, sai do caixão. Tô vivo. Palco com os caixões, né? Uma banda de rock, não sei, o negócio. Pode ser, gostei. Vou contratar a Rei pra fazer mais ideias, né? Uma ideia pra você. Uma frase. Não existe tempo para os seus sonhos. Capinha do celular, a fotinho. Então, mudei o celular e não coloquei foto. Então é a... Olha, tipo assim, bem, né? Bem low profile. Bem pra vocês não saberem o que você tá. Exatamente. O mercado de festa pro Rafael. Desafiador e profissional. Gostei, amigo. Muito obrigada por ter você agradeço comigo. Meu melhor do ano. Ai. Uma lembrancinha da gente aqui pra você. Muito obrigado. Direto de Fortaleza, da Nani Criações. Lindo. Dentro também tem uma necessairezinha. Ó, que linda. Eu já tô levando a minha embora hoje também, viu? Ai, ficou fofo. Muito obrigado, Rê. Obrigada a você. E a gente tá junto com o jurado do Para Estar esse Estarei ano. lá com outra sensação, né? Mais aliviado do que ano passado. Né? Sim. E disposto a tudo, né? A gente tá aqui agora com essa amizade incrível. Você realmente abriu portas, Manaus te ama. Estamos esperando por você. Ai, quero ir. E de repente vem novidade por aí. Vem novidade por aí. É isso aí, gente. Um beijo e até amanhã na Dica da Louca.